E aí, gente, está começando mais um programa na nuvem. E o programa de hoje conta com convidados especiais. Nós temos aqui a Arieta Magrini e o Vaguinho Borba. Gente, esse casal maravilhoso que vai estar até trazendo a nova canção deles aqui. Eu tenho certeza que tu não pode perder de jeito nenhum. Então, para você assistir até o final, antes disso, roda a vinheta. Gente, eu tô muito feliz porque eu não sou o único gaúcho nesse estúdio junto com a Ari. Hoje tá uma gauchada aqui junto com a gente. Pra comemorar, eu vou até tomar chimarrão daqui a pouquinho. Se tu não sabes o que é chimarrão... Procura aí no Google, porque eu não vou ter tempo pra explicar agora. Então tu vai ter que simplesmente tentar entender. Mas não se preocupa, isso aqui não é alcoólico, né? Não. O pessoal sempre me pergunta. Sempre pergunta pra gente e do que é feito. É de uma árvore, tá, gente? Que é moída, as folhas, e aí é feita a erva mate. Isso, não tem uma árvore plantada aqui dentro, é apenas as folhas. Mas nós hoje queremos conversar com Arieta Magrini e Vaguinho Borba, esse casal maravilhoso. Sejam bem-vindos, gente. Olha, gente, que prazer ter vocês aqui com a gente. Que honra temos aqui. Nossa, o prazer é nosso. Nós amamos vocês, nós amamos o convite de vocês. Estou muito feliz de estar aqui. E o chimarrão, né? O chimarrão faz parte, faz parte, une tudo. Eu esqueci de trazer o meu, mas enfim. Não tem problema, o chimarrão traz essa comunidade, qualquer coisa a gente divide o nosso. Isso esse é o objetivo, né, do chimarrão. Mas vem cá, tô vendo que tem um violão, daqui a pouco vai rolar até música, então. Vai rolar música. A gente trouxe músicos pro estúdio, não vai ter música. Vai ter música hoje, gente. E não só música. Vai ter adoração, né? Aleluia. Adoração com propósito, adoração demonstrando algo que ferve no coração de vocês, algo que tem incendiado o coração de vocês, que não fica só em vocês, mas é algo que leva as pessoas a adorarem a Deus e vocês puxam essa adoração, né? Isso é incrível. Uma vez assisti era uma reportagem, não era reportagem, era da Hilson, um documentário, que o filho do Brian Austin, ele estava falando o seguinte, é muito difícil ser músico, né? Porque tu tá ao mesmo tempo chamando atenção para ti, mas ao mesmo tempo tu tira essa atenção e tu direciona para Deus. Mas ao mesmo tempo tu tá puxando para ti, né? Mas tu lança para Deus porque tu leva a igreja, tu leva as pessoas a adorar. Esse é o desafio, né, do ministro de louvor, do cantor dentro da igreja, do cantor chamado por Deus para fazer o que ele faz, né? Porque a música, ela é um meio apenas, né? A música não é o fim. Então, a nossa música, ela não produz a adoração. A nossa vida de adoração, ela é respaldada por Cristo em nós através daquilo que a gente faz, que é a música. E falando, né, Ari, sobre isso, gente, incrível que pareça, outra área aqui comigo. Duas áreas, gente. Vão falar Ari, vão achar que é eu. Foca em mim nesse momento. Imagina, eu já sou confuso por natureza. Imagina num programa que tem duas áreas, meus irmãos. Duas áreas gaúchas no mesmo programa, gente. Vamos ver se isso vai dar certo. É verdade. Gente, falando sobre vida e propósito. Como que foi para vocês esse encontro do chamado ministerial até o cumprimento desse chamado na vida de vocês? Ari, eu costumo dizer que todos nós, né? Nós fomos chamados por Deus desde antes do nosso nascimento, né? Porque todos os nossos dias foram escritos antes de qualquer um deles existir, né? Então, nós já nascemos com um chamado, nós já nascemos com um propósito, nós já nascemos com uma missão, né? E eu e Vaguinho, nós nos conhecemos na igreja, o pai dele é pastor. Olha aí. E a minha igreja... filho de pastor. Filho de pastor, Vaguinho. Isso. Não é baterista, obrigada. Por que baterista tem uma má fama, gente? Tem uma má fama. Tem que trazer baterista pra se saber. Eu sou filha de baterista, gente. Então, olha aí. Eu sei na pele, que eu tô brincando. O pai dele foi ser pastor da minha igreja, né? E aí a gente se conheceu assim. Vaguinho me conheceu cantando, eu cantando. Primeira vez que ele me viu, eu estava cantando. Isso, apaixonante. Apaixonante. Aí os olhinhos dele se apaixonaram. Brilhou. Brilharam.
E é interessante dizer que ele não era do meio da música, ele não nasceu na música. Eu nasci na música, né? Minha família toda, por parte de pai. Meu pai é baterista, meu tio é baixista, meu avô é violonista. Uau. E tataravô, e vai. Né? Todo mundo da área da música. Eu nasci na música e Vaguinho não. Né? Isso eu quero falar um pouquinho mais lá na frente, quando a gente estiver falando sobre propósito, sobre chamado. Eu vou voltar nesse assunto. E aí a gente se conheceu assim, na igreja, né? O pai dele foi ser pastor, glória a Deus, na minha igreja. E interessante que o meu sogro tem 11 filhos. 11. E foi assim, o burburinho na igreja, né? As solteiras estão assim, gente, são 11. 11 oportunidades aí. 11 meninos? Não, é misturado, né? Nossa! Mas eu lembro de ter falado exatamente essa frase. Eu falei assim, são 11. Se eu não casar agora, não caso nunca mais. E casei, né? O Senhor foi bom comigo. Vocês estão há quanto tempo casados? 18 anos. 18 anos. Desses 18 anos, aqui em Belo Horizonte... 14. 14. 14 anos Gente, aqui em Belo incrível, Horizonte. E aí eu era já do Ministério de Louvor, muito ativa desde os 8 anos de idade. Inclusive eu não recomendo, né, começar tão nova. Mas naquela época era tudo diferente, né? Não é que nem hoje. Sim. Mas sempre ativa no Ministério de Louvor e ele acabou entrando também, né, e se interessando, porque ele entendeu que existia um chamado de Deus na minha vida em relação à música e ele queria participar. Uau! Ele queria fazer parte. Mas através da tua vida, e tu começou a aprender a tocar os instrumentos, sendo que não tinha isso de nascença, porque às vezes, realmente, né, o pessoal às vezes vem já de casa. Já tem um ouvido mais musical. Às vezes a gente acha assim, eu não consigo fazer tal coisa ou executar tal coisa porque eu não tenho no sangue, não é fácil para mim, né? E ele foi estudar, ele foi se virar, né? Inclusive quando a gente chegou aqui em Minas, 2008, nós estamos falando de uma coisa recente. Nem né? tanto, né? Mas recente no sentido de, olha onde ele chegou, hoje Vaguinho é produtor musical, já produziu Diante do Trono, André Valadão, Nívia Soares, Uau. Preto no Branco, Israel Salazar, todo mundo que você conhece, que você ouve no seu Spotify. E é uma história recente, né? Em 2008 ele não era nem produtor musical, ele não sabia nada de produção musical. Ele foi estudar, sabe por quê? Para entender, para que eu pudesse gravar. Ele queria entender as coisas. Mas isso tinha despertado um querer dentro do teu coração. Eu vejo Deus, ele desperta em nós o querer e depois ele realiza. Então ele vai despertando o querer, o sentimento e depois ele vai realizando. Isso é incrível. Aí quando tu estava falando antes, Ari, de essa área aqui agora. Ari. Sobre que Deus já nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Ele já sabe, né? Aí me lembrou de Jeremias. Eu não sou muito nos programas de trazer versículos bíblicos, não, que eu não sou crente, viu, gente? Eu sou crente. Mas eu gosto muito desse aqui, né? Que Jeremias capítulo 1, verso 5, diz que antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, antes de você nascer, eu já tinha te constituído profeta às nações. É isso. E quando a gente vai estudando todo esse capítulo, vai falando que Deus chama, Deus protege, Deus guia, Deus te dá direção, Deus te dá orientação. Ou seja, Deus não só chamou vocês, mas Ele diz, eu vou proteger vocês, eu estou dando uma direção, eu vou trazer a provisão, eu estou chamando vocês, eu vou mostrar para onde vocês devem. Então não é baseado em emoções que vocês fazem o que fazem, mas é um direcionamento. E aí só tem um direcionamento porque eu tenho intimidade com o Senhor. É verdade. É isso. Então, aquilo que vocês fazem publicamente é resultado de algo íntimo no secreto. É isso aí. E de uma vida, sabe? A gente estava até conversando antes de vindo para cá, que às vezes as pessoas, principalmente músicos e cantores, né, dentro da igreja, eles olham a galera que tem um ministério itinerante, que grava, que está sempre viajando, ministrando e pregando e cantando e quer aquilo, né? Almeja aquela vida. Não tem nada de errado você almejar, querer também sair das quatro paredes e se colocar, né, à disposição do Senhor para isso, né? Embora eu acredite que nem todos têm
essa missão. Nem todos têm estrutura para isso, mas muitos querem. Porém, essa parte que todo mundo vê é o auge, é a parte boa, né? É a parte legal, é a parte que está dando certo. Ninguém vê o antes. Como as iniciou, renúncias, as dificuldades, né? O que deixamos para trás, né? Há 14 anos viemos para cá, deixamos toda a nossa família, a nossa igreja, os nossos amigos, tudo que era nosso, né? E assim, ninguém vai te amar como a sua família te ama. Nós temos sentido isso na pele. Você sabe disso, né? Por mais que a gente tenha muitas pessoas que nos amam, que nos cuidam, que nos acolhem aqui, ninguém ama como eles. Ninguém ama como aquela pessoa que te viu nascer, sabe? Que te cuidou, que te ensinou a ler, que trocou sua fralda. Não tem como, né? Então, é uma renúncia muito grande. Mas vocês têm visto isso? Por exemplo, quando eu e a Ari nós viemos para Belo Horizonte, nós nos conhecemos ainda mais como casal. Nos uniu, né? Eu acho que os desafios também fazem com que nos una cada vez mais. E aí, pensando nisso, assim, né? O que vocês percebem, né? Quais foram os principais desafios, os perrengues que vocês passaram? Que às vezes não é chique. Não é chique, né? Perrengue nada chique. No início. Olha, Ari, eu acho que o começo de qualquer coisa, você começar qualquer coisa na vida, você vai passar perrengue. Sabe? Essa ideia de que... Alice no País das Maravilhas, que é tudo maravilhoso, que é tudo perfeito, o casamento é perfeito, que tudo... Isso não existe, porque desafios existem para nos tornar mais fortes, para nos tornar perseverantes, para nos tornar, para formar o caráter de Cristo em nós, né? Então, perrengue vai ter. No teu empreendimento novo, no teu casamento novo, veio o filho, vai ter perrengue. Sim, o filho casou, vai ter perrengue, agora tu é sogra, é perrengue. Então, perrengue a gente vai ter, né? Até para morrer tem perrengue, né? Perrengue, gente. A vida é perrengue, entendeu? Essa coisa porque na internet hoje tudo parece fácil, não parece? Fácil e bonito, né? Fácil, bonito, feliz, alegre, e a vida não é assim. Porém, isso tem... eu acredito que existe uma estratégia de Satanás para tornar essa geração uma geração fraca. Sim. Por quê? Porque ela olha o que enche os olhos e acha que aquilo é uma verdade, né? Ela olha uma gravação de um DVD e acha que aquilo ali é uma verdade 24 horas na vida de um artista. Né? E se cria, né, Ari, uma idealização de uma vida perfeita sem sofrimento. Exatamente. E aí, entrando, né, assim, mas Deus me chamou para fazer isso. Por que eu tô passando por algumas dificuldades? Por que eu tô tendo alguns perrengues que não são nada chiques? Porque às vezes entra nessa idealização de uma vida sem sofrimento, de que tudo vai ser perfeito, que tu vai conseguir alcançar talvez o resultado final, sem às vezes entender que existe um processo para se chegar até lá, uma né? caminhada, um abrir mão, um esforço, sim. Nós precisamos estudar, nós precisamos nos qualificar para fazer o que a gente quer fazer, nós precisamos reciclar, né? Porque não adianta você só saber, um médico que não recicla é um médico que fica para trás. Quem é que vai querer consultar com um médico que não estuda, que não está atualizado no que está acontecendo, né? A mesma coisa você que é pastor, você que é ministro de louvor, você que é cantor, você precisa estudar, você precisa se atualizar, né? E perrengue, assim, que eu lembro, talvez o maior de todos, nem foi no início, não. Vocês lembram que existia o culto Femininas? Há alguns anos atrás, que era o culto da Helena Tanuri. E eu era responsável pela ministração de louvor. Toda primeira quarta do mês. Toda primeira quarta do mês. A gente tinha um horário para chegar, né? Como é quarta-feira, dia de semana, a gente sempre marcava assim 6h30. 6h30 para chegar, né? Para ficar assim, tranquilo, né? E assim, eu fui com o meu baterista pela primeira... Ai, o baterista, gente, de novo no negócio. Eu ia com o Vaguinho. Sempre vinha com o Vaguinho. Eu pegava um Uber e ia até o estúdio, do estúdio a gente vinha para cá. Aquele dia eu fui com batera. Aconteceu um acidente em BH, ou vários, não sei. Foi um engarrafamento e eu não consegui chegar para o culto.
Eu não cheguei, eu não ministrei. Jesus! E eu assisti o culto no celular, assim, e eu falando com a Helena, com os meninos, porque o Vaguinho já estava lá, né, na igreja, a banda já estava lá. E olha a importância de você se cercar de pessoas que entendem o seu chamado e o seu propósito, né? Sim. Porque eu não pude ministrar, mas o Samuel ministrou. Ele estava lá, aí o Samuel foi para guitarra, Vaguinho, nem lembro o que ele tocou, o outro foi para bateria e deu certo, teve louvor, né? Isso mesmo. O propósito se cumpriu ali, né? Eu acho que esse foi o maior perrengue. Eu cheguei no final, assim, consegui chegar no final do culto. Ô, gente, vocês hoje, né, 2022, lembrando da onde vocês saíram, tudo que vocês passaram. A vinda para Minas. A vida hoje. Vocês fariam tudo a mesma coisa, sabendo que teriam que passar pelas mesmas coisas, gente? Faria. Com certeza. Sem Eu sombra de faria dúvida. tudo de novo. Tudo de novo. É claro que eu viveria algumas coisas, porque a gente veio para cá para estudar no Centro de Treinamento Ministerial do Diante do Trono. Né? CTMDT. CTMDT, exatamente. Nós ficamos 2008 e 2009. Pensa que foram 2 anos que parecem 10, né? De tanta experiência, demais. de tanta intensidade e tal. Então, assim, claro que algumas coisas, durante esse processo, eu aproveitaria mais, eu pensaria diferente, né? Eu agiria de outra forma, né? Com a maturidade que eu tenho hoje. Mas eu sairia de lá, faria tudo de novo, os 2 anos. Vocês sabem que todo programa a gente tenta preparar uma notícia para conversar sobre algo que saiu, que está na nuvem, literalmente. Tá aí na nuvem, E né? recentemente nós tivemos o Rock in Rio. E nós tivemos uma apresentação lá de um cantor, talvez um dos mais conhecidos do mundo, na geração Z, talvez, né? E teve algo polêmico, então eu quero que vocês joguem para mim até ali, ó. O Justin Bieber, ninguém conhece o Justin Bieber, né? Eu acho que se ele tivesse aqui hoje, eu daria um abraço nele e tiraria uma selfie. Ora, meu pastor, Justin Bieber faz show religioso e vira meme. Obviamente, o objetivo dele não era ter virado meme, ele tinha algo no coração dele de simplesmente orar. Ele tem passado por um processo de conhecer a Jesus, dia após dia, é um processo, né? Só que por que ele vira meme? Porque ele ora pelo Brasil, ele ora pelos fãs, e na próxima música, a música fala sobre maconha. Então ele acaba virando meme, ele acaba tentando ali ser, né, segundo o coração de Deus, falando, agindo, cumprindo o chamado propósito, mas na outra é algo muito, uma contradição. Na vida musical, gente, vocês têm visto muito isso no sentido assim, eu não estou falando de que é certo, errado, a vida que o Justin Bieber tem, cada um, né, tira a conclusão, basta tu tacar a Bíblia, tu vai entendendo isso. Mas a gente respeita a figura do cantor, do artista. Mas para vocês que são artistas de Cristo, né, são músicos, são adoradores, vocês têm essa dificuldade de, às vezes, até lidar com outros músicos e dizer, cara, o cara em cima do altar, ele está fazendo uma coisa, que um pouco ele está fazendo outra, daqui a pouco ele está falando uma coisa, mas ele está vivendo outra, não reflete aquilo que ele tem vivido. Isso, vocês têm observado isso? Quer falar? Pode falar. Giba, isso é um assunto muito delicado e complicado, né? É que eu gosto de polêmica mesmo. Estou percebendo. Eu acredito que o Justin, ele está passando por Ele conhece Cristo. Uhum. E eu acho que mais do que isso, ele conhece Cristo na vida dele. Ele sabe quem Cristo é na vida dele. Isso. Senão, ele não teria tido coragem para fazer o que ele fez. Exatamente. Né? Se expor dessa forma. Exatamente. Porque ele não precisa provar mais nada para ninguém. Isso, ele não precisaria. Ele estava ali para fazer o show dele, as pessoas estavam ali para ouvir ele, enfim. Agora, tirando toda essa polêmica, e eu não vou entrar nesse assunto, mas olha que interessante. O mundo percebe que o discurso precisa estar andando junto com as tuas atitudes. Uhum. O discurso, ele não pode andar longe separado.
das tuas atitudes. Até o mundo, até o público que estava ali, que no nome de Jesus não era a maioria cristão. Esperamos. Nós esperamos. É o que se espera, a não ser que a metade do povo do Rock in Rio seria para evangelizar, né? Exatamente. Mas a gente sabe que não. Então, assim, até lá fora, até no mundo, as pessoas acham esquisito o teu discurso estar longe da tua atitude, das tuas ações, daquilo que você vive, né? Então, fica essa reflexão pra gente. Eu acredito que não só ele, nós podemos cair nessa armadilha o tempo todo, se tratando de música. Sim. A gente canta muita coisa que a gente não vive. A gente canta muita coisa que a gente não está disposto a viver. Mas a gente também canta muita coisa que a gente quer, que a gente deseja. Ainda não vivo, mas eu desejo, eu busco. Eu vou diante do Senhor todos os dias pedindo para que Ele me transforme, para que Ele venha sobre mim, transforme aquela atitude, o meu coração e tudo. Então, é muito complicado você entrar nesse âmbito de julgar, né? Nós, eu, você, Vaguinho, Giba, nós recebemos um chamado do Senhor e a unção do Senhor para libertar, para restaurar, para curar, para libertar os oprimidos do diabo. Olha isso, olha isso. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado, não importa onde a gente está, não importa o que a gente está fazendo. Então, Ele fez. Eu acredito que a salvação é um processo. Um processo. Então, é um processo. Ninguém está pronto. Está todo mundo aprendendo, todo mundo no processo. Se foi uma estratégia que Deus deu para ele, amém. Nós não sabemos e não conhecemos o coração dele. Exato. Se, às vezes, diante da questão no meio gospel, vamos dizer, né? Deus tem dado estratégia para alguns músicos, também não sabemos, não podemos julgar. Mas que nós possamos sempre guardar o nosso coração também. E a gente tem falado sobre propósito, sobre chamado, mas, gente, eu queria adorar o Senhor junto com vocês. Amém. Então, se vocês puderem nos dar a honra de trazer, acho que é a mais recente canção. A mais recente, lançamos semana passada, Glorioso Dia, uma música de celebração que eu quero falar rapidinho. Tem faltado um pouco dessas músicas de alegria, de celebração, tem faltado um pouco de alegria, eu vejo, sabe, no culto. Você não sente isso? Eu sinto. Eu sinto muita falta dessa celebração. Parece que assim, o povo aprendeu a chorar. Chorar, se lamentar, tá ok, né? Mas na hora de se alegrar pela salvação, alegrar pelo resgate, alegrar pela redenção, a gente não sabe fazer isso. É isso aí. A gente precisa resgatar. Lembra do tempo de celebrar e a Cristo celebrar? Exato. Batia palma, dançava. Era alegre. A alegria, né? A alegria da salvação, do resgate. Essa música, ela é a nossa história. Ela conta a história da sua vida, conta a história da minha vida. E eu desejo do fundo do meu coração que seu coração celebre de lembrar desse dia glorioso, quando nós fomos salvos e libertos. Glória a Deus. Vamos lá, então? Vamos adorar o Senhor? Vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Morto estava em meu interior, me escondia de ti, Senhor, mas teu perdão me libertou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver.
glorioso dia, teu sangue me resgatou. Por tua graça eu salvo sou. Teu grande amor me libertou. Eu renasci quando te conheci. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Essa é minha história, sua. Do meu pecado me resgataste. Em tua glória as cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo. Agora sou um cidadão do céu. Ferido estava e me curaste. O teu amor é o ar que eu respiro. Tenho um futuro e agora vejo, porque tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Obrigada, Jesus. Teu sangue nos resgatou de fato, né, gente? Aleluia. Arieta, Vaguinho, muito obrigado por terem Muito participado. obrigada, É uma honra gente. recebê-los vocês aqui e que essa canção possa tocar muitos corações ainda, assim como tocou o meu aqui agora, viu? Amém, amém. Muito obrigada pelo convite. É pouco tempo demais. Eu já pedi uma hora. Já pedi. Gente, tinha muito mais coisa para falar. Muito mais, né? E se você quiser continuar, né, ouvindo mais músicas nossas, @Arieta Magrini. Tem o meu canal no YouTube, que eu acredito que vai estar em algum lugar dessa tela aqui. Você vai ser muito bem-vindo lá. Nós temos muitas coisas para ministrar ao seu coração. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Nós amamos gente. Foi você. um prazer. Prazer. Gente, Na Nuvem chegou ao fim. Mais um programa, né, Giba? Mas a gente espera todos vocês no próximo programa Na Nuvem. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.